beleza? Lendo a palavra bíblica, Atos dos Apóstolos, leremos o capítulo 11. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder. Fica conosco, Senhor, o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo pelos te amamos e agradecemos ao teu santo e excelso nome. Só o Senhor é digno de adoração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, temos aqui efetivamente 30 versículos e diz do versículo 1 em diante: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios já haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o argueram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, os quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Sexto versículo nos diz: e fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes e, de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera, repetindo do versículo 12 em diante: então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. Ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa. Ele dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos
cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. 30º e último versículo do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos nos diz: o que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Pois bem, por meio desses 30 versículos, nos fala o capítulo 11 em Atos dos Apóstolos sobre a defesa de Pedro, do versículo 1 até o 18. Nos fala que os discípulos são chamados cristãos em Antioquia, do versículo 19 até o 26. Nos fala que de Ágapo, que prediz grande fome, do versículo 27 até o 30. Interessante a gente observar que, tal qual o frio nos dá o Senhor cobertor, a parte final do versículo 28 nos diz: a qual sobreveio nos dias de Cláudio, se referindo à fome. Versículo 28. E apresentava-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que estavam morando na Judéia. É isso. Deus sempre levanta pessoas como instrumento dele para nos socorrer, nos amparar. Que Deus a todos abençoe e proteja. E que possamos nos concentrar para melhorar mais e mais, para que também sejamos usados como instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Que Deus abençoe e proteja, ilumine e faça mais e mais por aqueles que são seus instrumentos. Sucesso, que Deus a todos abençoe.